Rodrigo Nestor, Bahia e São Paulo. As conversas estão acontecendo e se chegar uma proposta do Bahia, o Bahia prepara de fato essa oferta, em torno de 7 milhões de euros, o São Paulo vende o Rodrigo Nestor? Pode chegar até 7 milhões de euros? Eu quero trazer detalhes e bastidores para vocês. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Não esquece também que tem cupom da Centauro, sim, Hernandez. 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro. Entra aí no QR Code e aproveita. Black Friday tá chegando da Centauro, então tem muita coisa bacana para vocês aqui da nossa parceirona que é a Centauro. Maravilha? Bom, a gente já deu essa informação aqui no canal, né? Trouxe aí o Rodrigo Nestor, interesse do Bahia, pedido do Rogério Ceni, um jogador que inclusive teve ótimo momento, né? Quando o Rogério era treinador do São Paulo. Eu entrevistei o Rodrigo Nestor e o Rodrigo Nestor disse que de fato importante foi o gol do título da Copa do Brasil, com o Dorival dava muita moral para ele, mas com o Rogério Ceni onde ele se sentiu melhor, né, jogando até de terceiro homem no meio campo, fazer o gol, mais próximo do gol. Então foi um momento bom da carreira do Rodrigo Nestor. E agora diferente, né, que tem pouquíssimo espaço com o Zubeldia, difícil aquela volta de cirurgia que ele teve, né, perdeu muito espaço. Então tem uma possibilidade aí, o interesse do Bahia a pedido do Rogério Ceni. O São Paulo sabe desse interesse, né, já tem algumas conversas ali se encaminhando, se alinhando com o Bahia, que tem interesse no jogador, só que ainda não tem proposta oficial. O que eu tenho de informação, o que eu pude apurar, é que essa proposta ela pode chegar até 7 milhões de euros. Pode chegar até 7 milhões de euros. Obviamente, esse valor dentro do São Paulo, ninguém acredita que vá chegar de fato a esses 7 milhões, a não ser que você coloque bônus, alguma situação ali de discutir isso nessa negociação, mas o São Paulo, se chegar a 7, vende. Se chegar de 5 a 7, tem uma negociação ali, mas também topa fazer negócio. São Paulo vai fazer negócio, topa fazer negócio pelo Rodrigo Nestor. Então, se chegar uma oferta entre 5 e 7, vai dar negócio, né? O São Paulo tem tudo para fazer negócio com o Rodrigo Nestor, no caso, no Bahia. Bahia, a ideia é atender ao pedido do técnico Rogério Ceni e também, claro, fazer um contrato maior com o jogador, né? Fazer um contrato de 4 anos, por exemplo, com o Nestor. Então, Grupo City, aquela coisa, interessa muito o jogador, o futuro, jogar no Bahia, de repente se transferir para um outro time lá do Grupo City. Então, o Rodrigo Nestor, claro, se interessaria, né? Está interessado nessa negociação. É algo que vai se desenrolar. A tendência é que saia o negócio. Estamos falando de tendência, não dá para cravar ainda. Olha, vai ser vendido, chegou a oferta. Se chegar essa oferta entre 5 e 7 milhões de euros, negócio deve acontecer do Rodrigo Nestor ser vendido pelo São Paulo para o Bahia, para o Grupo City. E aí, vocês venderiam entre 5 e 7 milhões de euros? Venderiam? Deixa nos comentários aqui. Rafael Diniz, boa noite, Nicola. Luciano Acosta interessa ao São Paulo? Rafael, é um nome que agrada, tá? É um meio atacante argentino, de quem eu falava agora há pouco, 30 anos de idade, fez uma grande temporada no FC Cincinnati. O que eu posso contar para vocês é que o Rui Costa é o cara dentro do departamento de futebol do São Paulo que acompanha tudo o que acontece no futebol internacional. O Belmonte tem uma visão mais ligada aos clubes brasileiros, o Muricy e o Milton também. Já o Rui é um cara mais antenado no futebol sul-americano, no futebol da Major League Soccer. E o Rui gosta bastante desse jogador, tá? Mandei mensagem para o Júlio Casares, presidente do São Paulo, para perguntar o que o São Paulo está programando para a próxima segunda-feira. Foi marcada uma entrevista para anunciar uma parceria inédita no mundo do futebol. Aí eu escrevi para ele, o que você está planejando? Aí ele escreveu, te espero na segunda-feira. Aí eu tô tentando apertá-lo aqui para ver se a gente consegue descobrir do que se trata, tá? Deixa eu pegar mais perguntas, dúvidas, sugestões, curiosidades, o que vocês querem saber? Nicola, boa noite. O que você sabe sobre o lateral esquerdo no São Paulo? Quais os nomes? Tem informação? E o Rian Francisco vai subir no ano que vem? O Rodrigo, eu nem preciso perguntar sobre o Rian Francisco, porque essa pergunta já havia sido feita, sei lá, 2, 3 semanas atrás, e o Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base, havia me contado que o planejamento para o Rian Francisco é de que ele dispute a Copa São Paulo de Juniores pelo time sub-20 no ano que vem e depois seja integrado ao time principal no Campeonato Paulista, onde o São Paulo pretende utilizar e dar mais espaço para os jogadores que eles consideram talentosos e promissores. E hoje o Rian Francisco é um desses casos, tá? Sobre lateral esquerdo,
As duas prioridades do São Paulo hoje são lateral esquerdo e meia atacante, um camisa 10. Na lateral esquerda, o nome número 1 é do Wendel, lateral de 31 anos de idade, pertence ao Porto, tem contrato até junho do ano que vem. O São Paulo tem negociações em andamento com o Wendel, tá? O próprio Júlio Casares já admitiu de forma pública essa intenção. O grande ponto é, o Cruzeiro e o Grêmio também entraram na parada disputando o Wendel, então o São Paulo vai ter de concorrê-lo e ganhar desses dois rivais para ter o Wendel como lateral esquerdo. O jogador que sai do Brasil depois de passar por Grêmio, Irati, Londrina, fica 7 anos no Bayer Leverkusen, se muda para o Porto, onde quase sempre foi titular, só essa temporada que está bastante abaixo, não consigo entender ainda o porquê dele ter sido tão pouco utilizado, jogou apenas 2 partidas, tá? Boa noite, Nicola, sou o Diubá, Minas Gerais. São Paulino, será que você poderia me dizer sobre Luiz Fernando do Alagoinha, do Atlético Goianiense no Soberano? Abraços e obrigado. Fabiano, ele não tem a característica do jogador que o São Paulo busca, né? O São Paulo hoje precisa de um lateral esquerdo e de um meio atacante. Essa é a avaliação do São Paulo. A verdade é que o Luiz Fernando ele tá mais para um atacante de lado de campo. Sobre meia atacante no São Paulo, o nome do sonho seria o Oscar, mas o São Paulo já percebeu que o Oscar dificilmente vai aceitar a proposta, até porque ele tem várias outras possibilidades. E aí, diante disso, surgiu um nome que agradou aos dirigentes do São Paulo. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, Luciano Acosta. Esse é um argentino de 30 anos de idade, joga no FC Cincinnati. O Vasco tentou contratá-lo no início dessa temporada e não conseguiu. Ele está no Cincinnati já há algum tempo, mas anunciou que não fica no futebol americano para a próxima temporada, tá? Só para vocês entenderem números dele. Nesse ano de 2024, 41 jogos, 15 gols e 19 assistências. No ano passado, 44 jogos, 21 gols e 14 assistências, tá? Esse cara também foi, além do São Paulo, dá para dizer que ele tem sido avaliado no Atlético Mineiro e também no Vasco. Ontem vocês até perguntaram se não daria para trocar o Acosta pelo Orelhano. Luca Orelhano, que é um jogador do Vasco que está emprestado ao UFC Cincinnati. Uma pessoa do Vasco me respondeu que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Que o Orelhano já existe uma cláusula de uma opção de compra e essa opção de compra deve ser justificada, deve ser confirmada a qualquer momento, que vai garantir ao Vasco mais ou menos 3 milhões de dólares, beleza? E aí o outro reforço que o São Paulo já se declarou de forma pública, o Casares admitiu isso, oficialmente a tentativa de contratação do Wendel, lateral esquerdo que pertence ao Porto, tá? O Alan Santana, a proposta para o Nestor será de 7 milhões de euros. Cara, eu não tenho certeza, mas eu acho que essa informação foi passada pelo André Hernan. São Paulo assegura que não recebeu proposta. São Paulo sabe do interesse do Bahia, sabe que o Bahia já procurou os representantes do Nestor. O Grupo City sinalizou pro Nestor uma oferta de 5 anos e prometeu ao São Paulo uma proposta nos próximos dias, tá? Se o São Paulo, a ideia do São Paulo era pegar 10 milhões de euros pelo Nestor. Só que o São Paulo reconhece que depois da cirurgia, o Nestor nunca mais conseguiu jogar em altíssimo nível. Então, se não vier uma proposta de 10 milhões de euros, que seja próxima e que garanta um percentual de uma venda futura, tá? Já dizia o R9, se a gente não ganhar da Venezuela, vai ganhar de quem? Ainda bem que não perdi tempo com esses inúteis. Fala do São Paulo, time grande. Estava contando agora há pouco sobre o Rafinha, né? Também falei sobre o interesse do Wendel, no Wendel, e sobre esse Luciano Costa, que é um argentino do FC Cincinnati, que passou a ser bastante especulado, tá? Nicola, do que se trata a coletiva que o São Paulo vai fazer na segunda-feira? Cara, essa pergunta é bem boa. Hoje eu mandei mensagem pro Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo, até porque a alegação é de que o São Paulo vai anunciar uma parceria inédita no mundo do futebol. Toni não me respondeu, mas vou mandar essa mensagem aqui também para um outro dirigente do São Paulo, para ver se a gente consegue algum... boa noite. O que você está planejando? Vamos ver, assim que a gente tiver alguma confirmação, também já conto para vocês, tá? Se o Wendel quiser voltar para uma seleção, vem para o São Paulo. Se quiser voltar para a seleção, vem para o São Paulo. Mas que, se quiser só grana, pode procurar outro lugar, porque o meu tricolor não tem dinheiro. Deixa eu trazer uma informação importante do São Paulo, tá?
hoje há muita dúvida sobre o futuro do Luiz Gustavo e do Rafinha, ambos veteranos, contrato até dezembro. E eu conversei com o Scheid, que não é o ex-zagueiro, é um empresário do Rafinha, né? E eu falei, e aí, Scheid, alguma novidade sobre o Rafinha? O que você pode me contar sobre o futuro dele e tal? E aí o Scheid me escreveu o seguinte, ó, vou ler para o Ricardo Scheid. Ele escreveu, peraí. Ele quer jogar mais o estadual e depois parar. Tá? Então, o Ricardo Scheid, que é empresário do Rafinha, me contou que o Rafinha tem a intenção de jogar o estadual e depois se aposentar. E aí o Ricardo completa. Mas não falamos com o São Paulo ainda, até porque precisa definir a situação do clube, garantir a vaga na Libertadores. Então, o que está sendo combinado? Depois do Campeonato Brasileiro, com o São Paulo sabendo se vai disputar pré-Libertadores, se vai direto para a fase de grupos da Libertadores, vai haver uma reunião do Scheid com os dirigentes do São Paulo. Nessa reunião, o Scheid e o Rafinha vão comunicar que ele gostaria de jogar até o fim do Campeonato Paulista, e depois ele se aposenta. Acho natural que, diante disso, o São Paulo estenda o contrato dele até o fim do Campeonato Paulista, tá? Deixa eu pegar mais participações da galera por aqui. O Oscar vai mesmo para um time dos Estados Unidos? Rafael, vocês tinham me perguntado isso ontem e eu mandei mensagem para um dos sócios do Juliano Bertolucci. Eu falei assim, ó, surgiu a informação de que ele está fechando com o time dos Estados Unidos. Isso é possível? Oscar, por agora não, mas essa negociação não está comigo, está direto com o Juliano. Tá? Então, ele disse que por agora não tem nada fechado, mas ele não consegue cravar qual vai ser o futuro do Oscar, porque quem está tratando disso é direto o Juliano Bertolucci. É só importante lembrar que o Oscar havia dado uma entrevista recentemente para a Folha, afirmando que gostaria de voltar ao Brasil para ficar mais perto da mãe, que está envelhecendo, e dos sobrinhos, até porque as filhas dele já tiveram filhos, e ele não está conseguindo curtir porque está 8 anos na China. Se ele vai para os Estados Unidos, ele vai continuar longe, não só da mãe, como dos sobrinhos, né? É bem verdade que é mais fácil vir dos Estados Unidos para cá do que da China. Eu acho que também visitá-lo é muito mais bacana para os familiares nos Estados Unidos do que na China, mas você continua distante da família. Luciano Acosta, ele seria uma boa pro São Paulo. Ele é comparado com o Almada nos Estados Unidos. Leandro, eu sou um daqueles, acho que vocês também, né, que tem preconceito com o futebol da Major League Soccer. Sendo bem sincero, que nem agora estão especulando que o Neymar pode ir para lá. Tomara que não seja verdade, porque, cara, que desperdício, né? Mas a gente não pode negar que 2 caras que acabaram de vir da Major League Soccer estão jogando muita bola no Brasil. O Savarino e o Almada. 2 meio-campistas, ambos do Botafogo, titulares absolutos do Botafogo e grandes responsáveis pela campanha do Botafogo na Libertadores e também no Brasileiro, tá? Então, se o Acosta tem números significativos lá no FC Cincinnati, é sinal de que a gente tem que olhar com carinho para essa possibilidade, tá bom? Mas mandei mensagem para o presidente do São Paulo, para o Júlio Casares, pedindo para ele me dar algum detalhe sobre um anúncio que o São Paulo está prometendo fazer na próxima segunda-feira em entrevista coletiva. É um anúncio de uma parceria inédita no mundo do futebol. A resposta do Júlio foi: te espero na segunda-feira para acompanhar. De qualquer forma, dá para contar que o São Paulo, que o Rafinha já tomou uma decisão sobre o futuro dele. O Rafinha tem contrato até dezembro e o empresário do Rafinha me contou que ele quer jogar o Campeonato Paulista. A ideia do Rafinha é jogar o Paulista e depois se aposentar. O Paulista acaba no fim do mês de março, então acho que não vai ser nenhum impasse, nenhum problema. A tendência é que esse contrato seja renovado depois do fim do Brasileiro, tá? Sobre Luiz Gustavo, eu também já havia conversado com o empresário dele. O empresário do Luiz Gustavo disse que ele está se sentindo super confiante, bem fisicamente, e que a tendência é que o Luiz Gustavo peça para ficar mais um ano. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, galera, que a gente tá falando aí do São Paulo, pra você ficar atento de tudo, não perder nada, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, porque a gente sabemos que é super importante a sua participação. Não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal do Ader Hernani e também no canal do Nicola. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo. Vamos que vamos pra cima.